Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sala de leitura. Eu sou a professora Fabi e antes de conhecer a nossa história de hoje, eu farei minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros, os meus cabelos são cacheados. Hoje estou usando uma faixinha branca nos cabelos, uma blusa branca, atrás de mim tem uma parede azul, livros e quadros. Agora sim, vamos conhecer a nossa história de hoje. O que há de bom? Histórias de Minas Gerais. Livro de Sandra Aimone. Fundação Educar. Foi só Cida ouvir o barulho do motor do caminhão de Fernando que no instantinho já corria até a calçada e abraçava o marido com força. Fernando era caminhoneiro e estava chegando de uma viagem que tinha durado 2 semanas. Foi tudo bem, meu herói da estrada? Perguntou ela. Foi sim, meu amor, respondeu o caminhoneiro sorrindo. Não sou o herói, mas tento fazer tudo direito, né? Só que desta vez foi o meu colega Juca quem deu uma lição no mau motorista. Conta, pediu Cida. Como foi? Tinha um sujeito na rodovia que de repente jogou um monte de lixo pela janela do caminhão. Ah, não deu outra. Ele parou para almoçar no mesmo posto que nós. Aí o Juca disse para ele: faz favor de não sujar as estradas, porque o planeta também é meu. Ah, você precisa ver a cara dele. Acho que aprendeu. Cida achou o caso muito engraçado. Estranhando a ausência do filho, Fernando perguntou: ué, onde está o Mateus? Geralmente, quando chego, ele é o primeiro que pula no meu pescoço. Ah, ele está no quarto todo chateado porque machucou o tornozelo, respondeu Cida. Não foi nada sério, mas teve de engessar a perna até a canela. Mateus ficou super feliz quando viu o pai. Contou que tinha se machucado jogando futebol e agora não doía mais. Só que por causa do gesso, estava andando muito devagar e chegava atrasado à escola todos os dias. Para alegrar o filho, o pai começou a contar sobre a viagem. Ele tinha ido a Minas Gerais. Já tinha ido lá outras ocasiões, mas desta vez passei por lugares muito bacanas que contam histórias do Brasil. Conta, pai, pediu Mateus. Quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, começou Fernando. A primeira riqueza que acharam aqui foi uma planta chamada pau-brasil, mas eles queriam mesmo era ouro, prata e diamantes. Só que para procurar, tinha de atravessar uma floresta fechada e escalar a Serra do Mar. Já pensou? Os índios falavam de uma serra toda brilhante, chamada Sabarabuçu. E os portugueses queriam encontrar o caminho para esse lugar, que, dizia a lenda, brilhava por ser feito de prata e de pedras raras. Mas essa serra existia? Perguntou Cida. Ninguém sabe, respondeu Fernando. Mas a verdade é que, quando os bandeirantes conseguiram vencer a mata e a montanha e chegaram à região onde hoje é Minas Gerais, encontraram mesmo muito ouro, diamantes e pedras preciosas. A estrada que passa pela cidade de Sabará é conhecida como o Caminho do Sabarabuçu. Esse caminho faz parte do que hoje se chama Estrada Real. Às margens dessa estrada estão as principais cidades históricas de Minas Gerais, que surgiram depois da descoberta do ouro: Diamantina, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes e muitas outras. Sei quem foi Tiradentes, interrompeu Mateus. Ele morreu porque queria a independência do Brasil. Isso mesmo, Tiradentes foi um herói brasileiro, confirmou Cida. Ele vivia em Vila Rica, que depois mudou de nome e virou Ouro Preto. Existe Ouro Preto? Estranhou Mateus. Eu pensei que o ouro fosse sempre amarelo. Você está certo, disse Fernando. Mas sabe qual foi a história? A cidade começou depois que um bandeirante encontrou pedrinhas pretas em um rio que passa por lá. Sem saber que eram valiosas, levou-as com ele.
Mais tarde, ficou sabendo que elas eram pepitas de ouro cobertas com pó de ferro, por isso estavam pretas. Muitas minas foram descobertas lá depois disso. Minas de ouro? Espantou-se Mateus. Isso mesmo, falou o pai. Em Ouro Preto aconteceram muitas histórias interessantes. Uma delas é a de Chico Rei. Dizem que ele era um rei da sua tribo na África e foi trazido para trabalhar como escravo no Brasil. Ele não desanimou. Trabalhou muito nas minas e conseguiu ir guardando um pouco do ouro. Com isso, comprou a sua liberdade e a dos seus amigos. Comprou até uma mina de ouro que existe até hoje. Por isso, seu apelido era Chico Rei. Ele deu a volta por cima e conquistou riqueza e liberdade. Que bacana! Animou-se Mateus. Vamos lá também procurar ouro? Que nada! Hoje só existem os túneis dessas minas. Todo o ouro foi retirado, não sobrou nenhuma pedrinha. Mas eu quero contar outra história bonita. Desta vez é sobre um grande artista chamado Antônio Francisco Lisboa. Ele viveu na época de Tiradentes e é mais conhecido como Aleijadinho. Ele nasceu muito pobre, mas logo se destacou como escultor, desenhista e arquiteto. Criava obras maravilhosas. A mais importante delas é a Igreja de São Francisco de Assis. Vocês precisam ver que perfeição. Mas por que chamavam ele de Aleijadinho? Perguntou o menino. Pois é, meu filho. Este homem teve uma doença muito séria que atacou suas mãos. Chegou a um ponto em que não conseguia mais segurar com firmeza os instrumentos que usava para trabalhar. Mas ele não parou. Pedia para um amigo amarrar os instrumentos em seus pulsos e continuou criando coisas cada vez mais lindas. Que pessoa incrível, não é? Mateus ficou pensativo. Percebeu que uma pessoa corajosa de verdade sempre dá um jeito de ir em frente. Poxa, pai, disse Mateus, que bacana saber que essas pessoas viveram há tantos anos e hoje a gente ainda fala delas. É sim, filho. Eles viveram há uns 200 anos, mais ou menos. Mas se você acha isso muito, vai ficar de queixo caído se eu contar de uma pessoa que viveu há mais de 11.000 anos. 11.000? O queixo de Mateus quase caiu mesmo. Quem é? É uma mulher que viveu na Idade da Pedra. Seu esqueleto foi encontrado em uma cidade chamada Lagoa Santa. Cientistas colocaram nela o nome de Luísa. Lá também foram encontrados ossos de muitos animais pré-históricos. Um deles é a preguiça gigante, um bichão de quase 4 metros de altura. Caramba! Espantou-se Mateus. Ainda bem que as preguiças de hoje não assustam ninguém. Em Lagoa Santa também existem cavernas muito famosas, como a da Lapinha, continuou Fernando. Nas paredes de algumas delas foram encontrados desenhos feitos pelos homens pré-históricos. E pelas mulheres também, brincou Dona Cida. Aposto que a Luísa também sabia desenhar. Todos riram. Estava na hora do almoço. Os dois ajudaram Cida a pôr a comida na mesa. E enquanto comiam, Fernando começou a relembrar as delícias da cozinha mineira. Os mineiros inventaram tanta coisa boa de comer: pão de queijo, doce de leite, pé de moleque, ambrosia, broa de fubá, queijo Minas, feijão tropeiro. Nossa, são tantas delícias que nem dá para lembrar de tudo. E desta vez, você viu alguma festa, pai? Perguntou Mateus. Ah, sim, lembrou Fernando. Quando passei por São João del Rei, estava acontecendo a festa do Divino. É uma comemoração muito antiga, vem do tempo em que ainda haviam imperadores no Brasil. A festa gira em torno de um grupo de crianças que são vestidas com roupas da nobreza de antigamente. E de tudo que eu contei, do que foi que você gostou mais? Perguntou Fernando. Da história do Aleijadinho, respondeu o menino. E voltando-se para Cida, Mateus disse:
Amanhã quero acordar mais cedo para não chegar atrasado na escola, viu, mãe? Não quer que eu leve você de caminhão? Perguntou Fernando. Não precisa não, pai, falou Mateus. Preciso me acostumar a andar com esse gesso mesmo. Dia seguinte, Mateus voltou da escola todo animado. Por que tanta alegria? Viu um passarinho verde? Brincou o pai. Pois vi mesmo, disse Mateus. Verde não, mas vi passarinhos de um monte de cores. E mesmo andando devagar, não me atrasei para a escola. E sabe o que eu descobri? Que um gesso na perna pode ser muito bom. Como assim? Perguntou Fernando. É que antes eu caminhava depressa e nem reparava em milhões de coisas bacanas que tem no caminho da escola. Hoje eu tive tempo de olhar as árvores, as flores, tinha até borboletas. Eu ouvi os passarinhos cantando, vi os besouros besourando e até uma joaninha pousou em mim. Cida não pôde deixar de comentar. Nossa, que mudança! Nem parece o menino que chegava mal-humorado da escola todo dia. Mateus deu uma risada e respondeu: É mesmo, mãe. É que hoje eu descobri o que tem de bom no ruim. Que história bacana, não é? Minas Gerais tem uma história riquíssima. Mas sabe qual história chamou mais a minha atenção? Foi do Aleijadinho. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse grande escultor brasileiro? Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto. Há controvérsias sobre sua data de nascimento, mas a maioria dos pesquisadores dizem que ele nasceu em 29 de agosto de 1730. Filho do português Manuel Francisco Lisboa, mestre de carpintaria que chegou a Minas Gerais em 1728 e de uma escrava chamada Isabel. Aleijadinho estudou as primeiras letras, latim e música com alguns padres de Vila Rica. Aprendeu a esculpir ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpiu em madeira uma grande quantidade de imagens religiosas. Na segunda metade do século XVIII, graças ao ouro, surgiram as ricas construções em pedra e alvenaria. Foi nessa época, quando Minas Gerais liderava o movimento artístico da colônia, que Aleijadinho desenvolveu sua atividade de arquiteto e escultor. Foi difícil obter o reconhecimento de seu talento, pois na época não se perdoava a condição de mestiço. Muitos de seus trabalhos foram feitos para confrarias e irmandades de brancos. Por conta de sua condição, não lhe foi permitido assinar nem sua obra, nem os livros de registro de pagamentos. Quando sua fama, apesar de tudo, chegou a outras cidades e sua obra se encontrava em pleno esplendor, a doença o atacou. Hanseníase ou sífilis, não se sabe ao certo, deformou seus pés e mãos. Entretanto, mesmo doente, ele não abandonou sua arte. Assim, quando suas mãos se deformaram por completo, atoou-as com uma correia de couro para segurar o cinzel, o martelo e a régua. Aleijadinho faleceu no dia 18 de novembro de 1814 em sua cidade natal. Seu corpo foi sepultado na matriz de Antônio Dias, junto ao altar da confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. Na aula de hoje, nós conhecemos a história, o que há de bom, histórias de Minas Gerais e um pouquinho da biografia do grande escultor brasileiro Aleijadinho. O nosso desafio de hoje será uma reflexão para você. No final da história, Mateus disse que descobriu o que há de bom no ruim. Você concorda com essa fala dele? Reflita sobre isso. Espero que você tenha gostado bastante da nossa história de hoje. Te aguardo no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até!